Bem-vindos a uma taça de vinho com um Beato. Beato, no caso eu. Eu que estou aqui hoje com uma figura muito especial para o mundo do vinho e daquilo que o vinho também gosta, que é queijos. Eu estou aqui com o Fernando da Queijaria, Fernando Queijeiro, pode ser assim, sociólogo, entre outras coisas, que vai contar um pouquinho sobre esse universo tão rico que é o universo dos queijos. Vamos diferenciar essa história do que é o queijo do qual se trata e o queijo em geral, porque a gente está falando aqui para milhares de pessoas e certamente poucos sabem um pouco sobre essa história de queijo artesanal. Já estou dando esses nomes de artesanal, não sei se é artesanal ou não, mas diferenciar um pouquinho, vamos falar assim, eu que sou do interior de São Paulo, conheci o quê? O queijo chamado queijo Minas, que é aquele queijo fresco, Sim. Queijo prato, queijo mussarela e pronto, acabou, aquela época. Queria que você falasse um pouquinho então desses dois mundos. O que a gente costuma dizer, que a gente faz um trabalho com queijos vivos, né? Porque fundamentalmente são queijos de leite cru, onde o produtor, depois do ordenha, ele transforma aquele leite em queijo muito rapidamente, em 2, 3 horas. Mas o importante é que nesses 10 anos de projeto da queijaria, estamos indo para o 11º já, a ideia foi resgatar os queijos tradicionais que estavam morrendo no Brasil, né? Os queijos que eu comia com o meu avô até a minha adolescência e depois eu nunca mais consegui comer. Ah, já existia esse cru? Já existia. E aí com a industrialização, esses queijos que eles tinham uma maturação mais profunda e eram transportados em lombos de mula pelo Brasil afora, eles foram se perdendo. Então nos últimos 20, 30 anos a gente perdeu, né, o contato com esses queijos tradicionais. Então a minha ideia foi essa, eu quero comer o queijo que eu comia com meu avô. Fui para a Serra da Canastra tentar entender o que vinha acontecendo e percebi que não se fazia mais queijo maturado. Todo mundo fazendo as suas receitas, mas vendendo queijo com 5, 6, 7 dias. Queijo com 5, 6, 7 dias, de búfala, de cabra, de ovelha, de dromedário, qualquer coisa, é branco. Ele não tem identidade, os sabores são muito próximos. Você vai sentir só o sal, o tipo de leite, mas você perde a identidade do produto. Então o começo de tudo foi isso, quer dizer, vamos tentar resgatar o que era cada queijo. Como eram esses queijos há 200 anos atrás, há 100 anos atrás, há 50. E para minha surpresa, comecei pela Serra da Canastra, hoje já conheço o Brasil inteiro, quase todos os cantos do Brasil, porque nunca se conhece tudo o Brasil de tão grande que é. E já são mais de 300 queijos lançados. É muita gente fazendo queijo no Brasil, então é uma nova cultura. A cura é fundamental, então. É fundamental. Nesse sentido. É fundamental porque... Para dar complexidade, é como o envelhecimento para o vinho, queijo é dá um alimento complexidade. fermentado, né? Então ele tem bactérias, fungos agindo o tempo inteiro, então quanto mais longo o processo, lógico, cada queijo tem o seu apogeu, em alguns momentos ele pode até passar, mas só depois de um tempo de vida, de maturação, nas condições ideais, temperatura, umidade, luminosidade e assim por diante, que é isso que o produtor está redescobrindo, porque ele parou de fazer, é que você vai traduzir o terroir, como no vinho, traduzir o terroir para aquele queijo. Então você precisa de um mínimo de tempo. Agora, tem queijos que vão ficar perfeitos em 1 mês, outros em 2, outros em 4, mas nunca com 5, 6, 7 dias. A não ser que sejam os queijos frescos, que aí é uma outra história. Então, para a gente começar a comer alguma coisa aqui, acho que é interessante para o pessoal vir junto. Esse queijo, por exemplo, é um queijo de búfala, é o Santinho. Então é um queijo de leite cru de búfala, com uma maturação super simples, que o produtor simplesmente controla a temperatura, umidade, e ele vai traduzir todo o território. É um queijo suave, como o leite de búfala, adocicado, é um queijo que assim, agrada quase todos os paladares. É um queijo para iniciantes que tem um sabor apurado. Já aproveitando isso que essa apresentação, existe uma sequência? Você sempre diz, como existe num jantar, a entrada, o primeiro prato, o prato principal, Sim. que vai normalmente relacionado à intensidade. A intensidade, né? é da mesma forma, o queijo é da mesma Aqui forma. também, existe uma sequência. A gente vai do mais suave para o mais forte, na medida do possível dos mais macios para os mais duros, com exceção dos queijos azuis, que são macios e fortes, então eles ficam no final. Tanto que eles são queijos usados como sobremesa, inclusive, né? E também aqui no Brasil a gente ainda não tem a maneira europeia de comer queijo como sobremesa. Então geralmente é na entrada ou nos pratos principais, mas o brasileiro ainda não descobriu essa maneira de você comer um queijinho depois da sobremesa. Vale para cachaça, né? Se toma antes. Exatamente. Não é como eles fazem como digestivo, né? Os destilados. Né? Exatamente. Então assim, é um universo gigantesco que as pessoas têm comprado o queijo e levado para casa. Então hoje tem pessoas com adega de queijo em casa, né?
Então, e tentando entender qual é o melhor ponto de cada queijo para o seu paladar. O que aconteceu no vinho há 30, 40 anos atrás está acontecendo no queijo. Santinho de búfalo, fica à vontade. Já tá. Coisa importante, como ou não como Casca. a casca? Essa pergunta é tradicional. Claro. Casca é queijo. Então isso depende muito da sua relação com quem você está comprando o queijo. Se você está comprando direto do produtor, da loja e tudo mais. Obviamente, tem algumas cascas que elas são muito duras, ou que elas sofreram um processo de lavagem, então elas são muito fortes, amargas. Mas como você não vai comer, para quem já conhece esse universo, como você não vai comer a casca de um brie no camembert, né? Que já tem aquele mofo branco que faz parte do queijo. Então é uma questão de escolha sua. Nós vamos comer depois aqui um de mofo branco, que se você não comer a casca, não é o mesmo queijo. Então, entre aspas, a casca é comestível. Mas não seria... Mas é a embalagem do queijo. Não queijo. estou falando nem de a questão higiênica. Também a questão higiênica você explicou. Sim. Pode comer depende da sua confiança. Claro, confiável. Porém, existe um gosto diferente. Sim. Você pode, de repente, acho que existem, no meu ver, duas maneiras de provar. Você prova sem a casca, prova com a casca. É isso que a gente indica são sempre. Gostos diferentes. É isso que a gente indica sempre. De repente, vinhos diferentes para isso. Perfeito. Só a massa, só a casca e depois a massa com a casca. Você vai ter 3 experiências diferentes na maioria dos queijos. E muito provavelmente com os vinhos também. A gente tem alguns queijos que são inclusive lavados em vinho, que o interior da massa ela fica mais adocicada, cremosa, e a casca ela fica mais amarguinha, tudo, e quando você come os dois dá um equilíbrio. Dá para tranquilamente tomar 3 vinhos em 3 momentos diferentes do queijo. Mas vamos falar mais dos outros aqui. Bom, então como eu falei, a gente tem um santinho, todos aqui eles são de leite cru, como eu falei, né? E eu trouxe exemplares de todos os tipos de leite. Aqui no começo, né? Então imagine que essa tábua a gente está com os mais suaves aqui, aqui no meio essa gracinha aqui cremosa, ele vai começando a subir, né, a montanha para depois a gente pegar 2 queijos um pouco mais fortes e mais duros. Tá? Então a gente tem o santinho... Mas duro tem a ver com aqui mais tempo de cura. Nesse caso, mais tempo de cura. Mais envelhecido. Mais envelhecido e nesse caso mais intensidade. Né? Perfeito. Bom, em 2011, eu e tantos outros amantes da boa comida, nós vimos um filme dos mais interessantes que é O Mineiro e o Queijo. Mineiro e o Queijo, que retrata um pouco desse universo de bons queijos do qual o Fernando está falando. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a história do produtor cujo o preço do seu queijo era menor do que o que ele poderia ter de leite, a exploração disso tudo, o que era, toda essa história que você sabe muito bem. Conta um pouco da sua história com esses pequenos produtores e o que hoje existe no país. Eu acompanhei muito de perto isso, né? Porque durante todo esse processo o queijo ele foi ganhando status de patrimônio material nacional, ele foi virando uma referência da gastronomia brasileira e esses produtores eles eram realmente muito explorados, né? O seu Zé Mário, que é o que eu costumo falar sempre, ele vendia o queijo dele a R$7 o quilo quando do filme, né? O Mineiro e o Queijo. Hoje ele vende a R$70 na fazenda dele e as pessoas vão lá buscar. Com toda a justiça. Com toda a justiça, porque é valorizado, tudo porque para todo mundo entender, para você fazer 1 quilo de queijo são 10 litros de leite, em média, queijo de vaca. Só que se ele for vender o leite, se ele fosse vender o leite na época, ele ganharia R$10, R$12. Então para ele era muito mais interessante economicamente vender o leite. E o produtor olhava para isso e falava, pô, meu avô fazia, meu bisavô fazia, essa propriedade sempre viveu do queijo, eu vou ter que parar. E a grande maioria parou, 99% parou. O seu Zé Mário e alguns outros pelo Brasil era um motivo de chacota mesmo. Só você vai ficar nisso, tal, o negócio é leite. E com isso, com algumas pessoas como essa, que foram a resistência do momento, as coisas começaram a acontecer. Um filme maravilhoso como esse do Raton e vários outros movimentos que foram acontecendo, fez com que esses produtores passassem a ser valorizados. A gente passou a abrir mercado. Agora, não foi fácil, porque você imagina esses pequenos produtores nessas regiões super inóspitas, né? E aí chega um paulistano como eu, falando, vim aqui para te ajudar. Não tem como acreditar, né? Então são séculos de exploração e depois vem alguém e fala, não, eu comi esse queijo, eu quero ajudar, como que eu posso fazer? Eu comecei, assim, da maneira mais simples possível, trazendo esses queijos para os meus parentes, para os meus amigos. E o filme, pelo menos na época, dizia que não podia circular com esse queijo. Circular de um estado para o outro. Exatamente. Né? Isso foi evoluindo hoje bastante também. Hoje ainda é super controversa a legislação. Tem gente que fala que você só com 60 dias de maturação você pode
atravessar a fronteira, tem inúmeras, mas já melhorou muito, né? Você não tinha nenhum produtor que estava legalizado. Hoje você tem inúmeros produtores legalizados e vários em processo, porque se transformou num modelo bom de negócio da família para se combater o êxodo rural. Vários filhos que estavam assim espalhados pelo Brasil aí em subempregos, hoje eles trabalham na propriedade. Então a São Roque de Minas era uma cidade que vinha decrescendo a população, que é o coração da Serra da Canastra. Hoje a população aumenta, eu até brinco com eles que agora eles vão ter que segurar o movimento, porque hoje tem turismo rural, eles vendem na própria fazenda, é a questão do comércio local mesmo que é fundamental para esse tipo de queijo, né? Agora, por outro lado também, como você falava de preço, chegou-se num ponto onde a gente vai precisar democratizar o acesso, né? Então não adianta, porque a gente sabe que a população não consegue, a população enorme do Brasil não consegue pagar 70, 80, 100 reais o quilo. Então a gente está vivendo um momento hoje que é muito interessante, muito legal, onde está entrando muito mais gente no mercado, né, como produtor de queijo, e conseguindo não os 7 reais nem os 70, mas vendendo pelo menos a 20, 30, já tem uma certa valorização e as diversas classes sociais do Brasil estão começando a ter acesso. Você perguntar hoje na rua o que é um queijo canastra, muita gente já conhece. E era um nome que há 5, 6 anos atrás ninguém sabia que existia. Agora, o Ministério da Agricultura está pensando, ele está cuidando com carinho dessa história. Eu sei que se você fosse o ministro, certamente hoje teríamos o melhor queijo do mundo. Sim. Pela tua eu força de vontade. Eu não tenho dúvida disso. Agora, eu acho que o Ministério ainda está também tentando acompanhar essa transição, tentando entender o que está acontecendo. Então, Fernando, por que a gente não encontra dos nossos queijos, bons queijos no mercado? Então a gente tem essa adequação ainda, essa transição que a gente está vivendo. Como eu vinha falando, o próprio Ministério da Agricultura e todos os órgãos aí correlatos estão tentando entender o que está virando a produção nacional. Mas se a gente for olhar até para como são os queijos da nossa indústria hoje, não os nossos queijos artesanais vivos, você chega no mercado e percebe que você tem 12 gorgonzolas, 35 parmesões, 33 bries, porque a nossa legislação não permite que você invente um queijo novo, vá lá registrar. Na verdade permite, mas é um caminho super longo. Então a própria indústria ela tem dificuldade de poder fazer queijos variados, com inovação, porque ela vai tentar inventar um queijo novo e ela não consegue, ela vai ter que colocar dentro de uma marra que se chama tipo alguma coisa. Então, se está ruim para a indústria, né, que acaba tendo que fazer só os 6, 7, 8 queijos, como vai ficar para o artesanal, que tem uma variedade enorme e não consegue se qualificar dentro de uma norma técnica? Fernando, ficaria horas conversando com você aqui, porque o assunto é delicioso.